Moisés escreveu salmos, os filhos de Asaf escreveram salmos, e a Bíblia vai nos dizer que o salmo de número 147 é um salmo que eu posso dizer um salmo de tristeza. Começa com Deus profetizar após o exílio, antes do exílio. Ezequiel é onde eu quero entrar nessa mensagem do dia de hoje. Ezequiel, ele vai profetizar em meio, podemos dizer, em meio à desgraça, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Isaías, ele tem um período difícil, mas não tão difícil quanto o período de Ezequiel. Isaías, ele começa a anunciar. Jeremias passa a conhecer a vida de Isaías. E Jeremias começa a profetizar no capítulo 25 do livro de Jeremias. Jeremias, no versículo 11, ele vai trazer uma palavra dura para a nação. Uma palavra dura para a nação, que vai nos dizer assim: este povo servirá o rei de Babilônia 70 anos. Por quê? O povo já não queria mais fazer a vontade de Deus, já estava andando pelos seus próprios pés, com as suas próprias mãos, esquecendo assim de Jesus. E isto vem acontecer. O povo, ele é levado cativo para a Babilônia. O povo é escravizado. E o único que não vai levado cativo é Jeremias. Jeremias, ele não entra em Babilônia cativo, ele entra com as suas próprias pernas, sem jugo e sem opressão. Ele entra. No meio daqueles povos existia um jovem por nome Ezequiel. E agora Ezequiel, ele tinha um desejo por ver Isaías, por ver Jeremias levando a mensagem da cruz, levando a mensagem de Deus. Ele tinha um desejo. Quem não tem um desejo de levar a mensagem de Deus? Mas levar a mensagem em tempos fácil, é bom. Levar a mensagem em tempos bons, oh maravilha. Você pregar, podemos dizer, para cristãos é fácil. Você pregar enquanto tudo está bom, enquanto o seu celeiro está cheio, enquanto a sua casa está farta, o emprego está bom, enquanto você é cativo. Como é difícil você falar do amor de Cristo quando você é prisioneiro numa terra estranha. Isaías está cativo, aprisionado, debaixo de jugo e debaixo de opressão. A Bíblia vai nos dizer que Deus dá uma estratégia para Ezequiel. A Bíblia vai nos dizer que Deus manda ele ir para o Querite, ou para o rio Quebar, assim dizendo. Ele vai para a margem do rio e ali ele faz morada. E em meio à dificuldade daquele homem que Deus se revela, Deus, ele está dizendo: é em meio à tua dificuldade que eu vou me revelar para você. A Bíblia vai nos dizer que ele está ali no rio Quebar. Ele começa a buscar a Deus, entregar as mensagens de Deus para o povo. A Bíblia vai nos dizer que é onde ele tem a mais linda de todas as suas visões. Como assim, irmão? Em meio à luta, em meio à desgraça, Deus se revela para o homem com uma revelação tão linda como aquela. É quando eu e você pensamos que está tudo acabado, quando não há mais jeito, é onde ele fala: agora eu vou chegar. É quando nós pensamos que não tem jeito, ele se manifesta na minha e na tua vida. Ezequiel pensava que já não tinha mais jeito. E quando ele pensava que não tinha mais jeito, acontece o sobrenatural. A Bíblia vai nos dizer que ele tem
uma visão do trono de Deus. Ele via como rodas que se moviam, como engrenagens de relógio que se moviam de um lado para outro, e ele não entendia. E quando ele olhava para aquelas rodas se movendo, ele via o trono de Deus se movendo. Sabe o que Deus ele está dizendo? Se você for para a direita, Ele está contigo. Se você for para a esquerda, Ele vai contigo também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 8, vai nos dizer assim, que Miqueias agora ele chama para si a responsabilidade do povo. É como se Miqueias fosse o pastor da igreja, fosse os pastores aqui, porque querendo ou não, eles chamam para eles a tua responsabilidade. E Miqueias ele vai dizer no versículo 8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, se eu cair, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias estava dizendo, não importa o que acontecer, eu servirei a Deus. E Ezequiel está profetizando e vendo as visões de Deus. E agora ele vai ter a sua segunda visão no capítulo 2, aonde eu acredito que ele estava sentado ou deitado. Por que o evangelista se acredita? Porque Deus vai falar para ele, põe-te de pé que falarei contigo. Aleluia. Deus ele não vai falar dessa maneira com quem já está em pé. Ou está sentado ou está prostrado. E era motivo para ele estar prostrado. Ou não? Ele era cativo, irmãos. Ele servia à opressão do rei de Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que ele tem também ali uma linda visão. É onde ele vê as águas que invadiam o templo. E a Bíblia vai dizer que a água começa a molhar os pés dele. E ele não entendia a visão, porquê daquela água molhando. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não entenda o teu chamado. Talvez você não entenda a maneira que Deus está conduzindo o seu barco. Talvez você não entenda, mas não é para você entender mesmo. É para você receber da glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que a água molhava os pés. E ele ouviu uma voz que dizia, entra mais. E ele ia. E a água ia subindo. E ele entrava. E a água ia dando nas pernas, já nas coxas. E ele entrava. E ele não entendia o porquê daquilo. E a água ia cobrindo ele, ia chegando nos peitos. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Mergulha, entra de cabeça. É o momento de entrar de cabeça na obra de Deus. Ele estava fazendo pouco para Deus. Como está eu e você? Meu Deus! Como estamos fazendo para Deus? Ai, aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que era tudo em meio do sofrimento. Porque eu e você muitas das vezes queremos interrogar a Deus em meio aos nossos sofrimentos, em meio aos nossos dias, as nossas aflições. E quando eu ouço falar de aflição, eu lembro de um homem na Bíblia, perseguidor do povo de Deus. E este homem vai me dizer lá no capítulo 2, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, eis que eu sinto prazer na fraqueza, na tristeza, na calúnia, na perseguição, mas porém diga ao fraco, eu sou forte. Paulo agora ele começa a narrar, e ele vai dizer para ele mesmo, é como se ele estivesse na frente do espelho, olhando para ele e dizendo, você pode estar fraco, você pode estar triste, mas é na fraqueza que Deus aperfeiçoa. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa na minha e na tua vida. Mas como assim, irmão? Quando nós estamos embaixo da oração. Quando eu e você estamos embaixo da oração, meu irmão, pode vir o que vier. Quantos nos disseram que você não ia conseguir, que você não ia alcançar, que você não ia chegar? Aí você levanta a mão e diz assim, olha
Olha você onde está. A Bíblia vai nos dizer no versículo 2 que nós lemos, que o Senhor edifica e congrega os dispersos. Quem é os dispersos? Aqueles que saíram. Aqueles que saíram. Porque muitos morreram no meio do caminho. Muitos se apostasiaram da fé. Muitos foram pensando que saíram dali pela sua própria força. Mas ao contrário, a Bíblia vai nos dizer: se não fora o Senhor, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor, onde você estaria hoje? Aonde eu estaria hoje se não fosse o Senhor? Você já parou para pensar? Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus agora ele vai resolver trazer o versículo de número 3, sara os quebrantados. Sabe o que quer dizer sara os quebrantados? Porque aquele povo estava em uma opressão, um jugo. Saíram dali machucados, apanhados, sofridos. Mas porém não desistiram de adorar o seu Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo de número 4. Se não me falha a memória, versículo de número 4. Vai nos dizer assim: vocês dizem que ainda não há tempo de habitares em casas apaineladas. Versículo de número 8 é um dos versículos que eu mais gosto do livro de Ageu. Nem o versículo 9 de 2 Ageu, do primeiro, o versículo de número 8. Sabe por quê? Porque é onde Deus vai dar força para mim e para você. Sabe o que Deus ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 1? Ele vai dizer: sobe ao monte, corta a madeira, edifica a casa, porque dela eu me agradarei. Sobe ao monte, corta a madeira. Sabe o que é cortar madeira, meu irmão? É você se sacrificar. É você buscar, é não desistir. Está doendo, estou batendo, continua, insista. Persista diante de Deus. Não para no meio do caminho, não. Você não foi chamado para desistir no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai enviar um anjo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 7 e 8, ele vai enviar um anjo, porque o homem queria a morte. O profeta resolveu desistir de tudo. Deus ele está dizendo: não desista, eu sou contigo. Não desista, não é momento. A Bíblia vai dizer que quando Elias estava prostrado, pedindo a morte para si, ele resolve dormir. Sabe o que ele quis dizer? Estou nem aí, vou dormir, eu quero a morte agora, vou esperar só a morte chegar. A Bíblia diz que ele está deitado, Deus envia um anjo. O anjo coloca do lado da sua cabeceira uma botija de água, um pão fresquinho, acabado de assar, e vai embora. Elias levanta, come, bebe e volta a dormir. Olha, está alimentado e voltou para a indolência. E a Bíblia vai nos dizer que por 2 vezes ele volta o anjo. Sacode aquele homem e diz: ei, levanta, come e bebe, porque grande será a tua caminhada. Deus ele está dizendo: ei, não desista, é grande. Ah, irmão, mas falaram que é pequeno, que eu não vou conseguir. Ei, esquece o que falaram. Esquece o que falaram. Porque eu aprendi uma coisa em 20 anos de ministério. Só no ministério que o irmão Wilson congrega eu fiz 15 anos. Fora as outras igrejas, 2 igrejas que eu já passei. 20 anos de ministério. Eu aprendi uma coisa: para ajudar você não vai encontrar não, mas para derrubar, Meu Deus! Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus sempre vai levantar um remanescente. É verdade. Deus ele sempre vai levantar alguém que chorando, apanhando, vai estender as mãos para você. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens agora eles saem. E eles saem com um cântico nos seus lábios. Que cântico seria esse? Que cântico seria esse? Que cântico eu e você cantaríamos ao sair da escravidão? Que cântico nós ofereceríamos a Deus em meio às nossas lágrimas, em meio às nossas chicotadas que nós levamos no dia a dia? Qual o louvor que você tem para oferecer a Deus? Mas é um louvor, não é qualquer coisa não. Não é aquele que você falou: talvez, sei lá, se me der a oportunidade, tá.
Se não tiver esse, se não der esse, vai aquele. O crente ele sempre tem que estar preparado. Verdade, Deus. Tanto para o louvor quanto para a palavra. Aleluia. Tem que sempre estar preparado. Vai surgir muitos no seu caminho que vai tentar te derrubar, te puxar para trás. Mas também vai aparecer alguns que ninguém vai dar nada, mas vai querer te levantar. Momentos na sua vida que você vai dizer, eu não vou. Ele vai dizer, opa, vamos. Eu vou contigo, rapaz. Vamos. Então dá um passo. Você já viu uma criança quando ela aprende a andar? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não adianta você querer correr se você não sabe andar. Você vai cair. Então, irmãos, dê um passo de cada vez para Jesus. Ajude o seu pastor. Coopere com ele. Esses dias eu estava na oração com o grupo de varão, que foi o congresso deles ontem e hoje lá na sede. Eu estava na oração com eles e eles falavam para mim assim: então deixa o pastor Gelson tirar uma palavra para nós. E Deus ele me dava uma palavra, um pouco dura, mas a princípio, ao nós olharmos para a palavra no profundo dela, nós vamos ver que não é tão dura. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, vai dizer assim. O próprio Paulo ele vai dizer para Timóteo, na verdade, porque Timóteo era o presbítero da casa de Deus. Timóteo era um homem de confiança, como o pastor, segundo o pastor, era um irmão de confiança do pastor. Timóteo era de Paulo. E Paulo vai dizer para Timóteo assim, capítulo 2, rapidamente, 2 Timóteo, Timóteo 2, e o versículo de número 3 vai dizer assim: sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Me ajuda, sofre comigo o levar do Evangelho, sofre comigo as dores da igreja, porque o pastor é o que mais sofre. Vocês pensam que não, mas o que mais sofre é ele, que tem que estar na madrugada intercedendo por mim e por você. É os que mais sofrem. Você sabia que quando houver o arrebatamento serão os últimos a subirem? Mas por quê, irmão? Porque estou em pecado? Não, porque eles vão ter que dar conta de mim e de você para Deus. Então sofre com o teu pastor, sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. E a Bíblia ainda vai nos dizer, o versículo de número 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Paulo estava dizendo, não adianta me bajular não, que você não vai ter regalia comigo. Paulo estava dizendo, olha, aquele que entrou é para fazer para Deus, não é para mim não. Se você tem algum problema, vai se virar com ele. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Porque Timóteo já não queria mais fazer a obra de Deus, estava sentado, não queria mais orar, não queria mais ideias, com mais sabedoria. Então ele já não queria mais fazer a vontade de Deus. Mas eu sei que aqui não, né, pastor? Todo mundo aqui quer fazer a vontade de Deus, não quer? Aleluia! Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito em ser um preço que é para levantar uma obra. Quando você pega já cheia, molezinha, mamão com açúcar, né? Como dizem aí, mamão com açúcar. E quando você tem que começar do zero? Glória! Arrancar toco. Essa é a parte difícil do negócio, é arrancar toco. Vai chegar muitos e dizer para você, mas tu é doido, vai seguir aquele pastor, não tem nem, o ministério dele é novo, rapaz, começou agora. Mas se é ele que Deus vai usar para conduzir a sua vida do céu. Então esta noite, meu querido, não seja um disperso, não. Esta noite, ajude o seu pastor, ajude a sua líder. Eu costumo dizer que o crente ele tem que ser espontâneo. O pastor não precisa estar pegando no pé. Ei, irmão, faz isso, irmã, faz aquilo. Não.
Pastor, está precisando do que aí, ó? Pastor, eu vi ali, não tem copo. Ó, vou ali comprar ali. Lá no ministério do irmão Wilson, lá é assim, irmão. Cansei de ver muitos irmãos, não tem copo, não tem não, vaso. Então pera aí, irmão, eu vou ali. Sai de fininha. Daqui a pouco chega com os copos. Oh, glória a Deus. É um ajudando o outro na obra do Senhor. Você acha que Ezequiel no vale, ele estava sozinho? Ele podia estar sozinho para alguns. Mas e Deus? Deus não conta? Deus não conta na tua vida? Para muitos você está sozinho, você não presta, não vale nada. E para Deus? Será que Deus não vê o teu esforço? Será que Deus não vê? Deus, ele vê o teu esforço. Cada semente que você planta, Deus, ele está vendo. E deixa eu te dizer uma coisa, porque tem crente que chora demais. Tem crente que diz, olha, o ímpio está sendo abençoado, por que eu não? Aí a Bíblia vai dizer assim, o que vem para o ímpio, vem para o crente, para o cristão. Ou, como muitos dizem, chicote que bate Maria, bate João. As mesmas consequências que eles têm, nós temos. Só que nós temos algo melhor do que eles. Nós temos o Deus, o Jesus. Nós temos o algo.